Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Luciana Ligori, você está no Pipoca Crítica e hoje a gente vai falar sobre um filme muito lindinho, apaixonante, que é bem antigo, mas essa indicação é para os seus fofuchos e pequeninos. A gente vai falar de Robôs. Galera, deixa eu falar pra vocês que desde que eu assisti Robôs pela primeira vez há muitos anos, esse filme conquistou muito meu coração, tá? Eu tenho assim que falar que são personagens que me cativaram e que assim, eu tenho certo amor por esse filme, eu assisto sempre que eu posso. E eu acho que, infelizmente, ele não tem uma sequência, mas ele deveria ter, porque esse filme traz inúmeras lições que a gente vai falar agora. Então, trazendo um resumão, né? Robôs é um filme que fala de robôs. Tudo lá é robô. Tudo que você imaginar é robô. A loja é robô, os carros são robô, tudo naquele lugar é robô. Então, assim, só que aí a gente vai falar da vida de um robô específico. E esse robô específico a gente vai acompanhar desde o seu nascimento. Sim, a gente está falando do nosso querido Rodney Lataria. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo Rodney e a gente vai falar algumas curiosidades sobre esse filme. Primeiro, o filme vai falar da importância da família e de você amar os seus pais como eles são. Começa lá com o nascimento do Rodney, né? Então, tudo que vai envolver é o pai dele ali gritando, começa com uma cidadezinha, né? Rivertown, e aí vai mostrando a cidade, de repente, uhul, eu vou ser pai, né? E aí a gente começa a imaginar, como assim esse robô vai ser pai, gente? Mas enfim, quando ele chega, quando ele sai contando pra cidade inteira, eu vou ser pai, fazendo aquela festa toda, e quando ele chega em casa, a gente descobre que o caminhão passou lá e deixou uma caixinha, né? E essa caixinha tinha o Rodney. E ele fala assim, perdi a chegada do bebê. Mas é legal, hein? Tem um duplo sentido aí nessa dublagem, que eu acredito que seja um toque brasileiro, em que a mãe responde, tudo bem, fazer o neném é que é gostoso. Tá bom. Contanto, né, gente, que é um filme infantil, isso aí é óbvio, só vão entender aqueles, né, que já tiverem muita maldade na sua cabeça, ou os adultos, ou enfim. Bom, vamos seguir. Isso aí eu quis falar porque eu acho essa cena interessantíssima. Eles começam ali a fabricar o bebê e nasce o Rodney, né? Ai, fomos inteligentes guardando essas peças. Ele tem o nariz da sua mãe e não sei o que lá do meu pai. Fomos inteligentes guardando essas peças. E ali começa o desenvolvimento do pequeno Rodney, né? Tudo que a gente entende é que é uma família muito humilde, mas que eles achavam importantíssimo ter um filho. Aquilo para eles era muito importante. E eles tratavam esse filme com educação, o educando, o ensinando a humildade, a obediência, tá, galera? E isso você vê desde o início desse filme, né? O Rodney é um menino muito obediente, às vezes ele é conformado, mas ele também é muito inteligente, né? E ele tem uma visão de mundo, em que um dia ele vai conhecer o grande soldador, que ele vê na televisão e no desfile da cidade, e fala assim, e o pai dele ainda fala assim, este é o grande soldador, o maior robô do mundo. E ele fala assim, eu pensei que fosse você o maior robô do mundo, mas o pai dele fala, não, depois de mim, ele é o maior robô do mundo. Mas o pai dele estava falando de outro sentido, gente, o maior robô e o maior robô, porque ele é gordão, né? Mas ele estava falando de um grande homem, muito além disso, um robô especial, um homem diferente, né? Um homem que a gente vai descobrir depois que o grande soldador é um homem que cuida do povo. E isso é muito interessante, a visão que o povo tem do grande soldador. Porque o povo é o robô, né? Ele tem uma fábrica em que ele aceita inventores. E esse menino, Rodney, cisma de inventar. Ele inventa um bichinho para ajudar o pai dele, porque o pai dele lava pratos em um restaurante. O dono do restaurante é um homem super grosso, que só pensa no lucro, não tá nem aí. Então, assim, e o Rodney cresce, às vezes, indo ajudar o pai dele ali, ele jovenzinho vai ajudar o pai dele, mas e também cresce tentando inventar esse bichinho, né? Porque ele descobre o seguinte, primeiro, né?
Você pode ser tudo que você quiser. Essa é uma frase do Grande Soldador, né? E aí fala assim, olha, não importa, você precisa achar uma necessidade para inventar algo que seja importante. Olha que interessante, isso trazendo isso para a vida nossa. Gente, você vendo uma necessidade, você consegue inventar alternativas, criar alternativas, e isso é muito legal. Só que ele leva isso para o lado industrial. Olha, você precisa encontrar uma necessidade. Aí ele vê o tanto que o pai dele é cansado e ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu pai. Nesse período de crescimento, você vê que eles são uma família humilde, porque, por exemplo, o Rodney, ele usa peças de segunda mão. Ele sempre usa assim, de um primo, da prima, né? E isso é até engraçado, mas não muda o caráter do Rodney. Ele tem aquilo desde pequeno, que ele vai ser um grande inventor e que ele acredita naquelas palavras do Grande Soldador, né? Você, não importa o que seja feito, você pode brilhar. Então, ele acredita, o sonho dele é ir para a cidade grande, encontrar com o Grande Soldador, mostrar para ele a sua invenção, e aí aquela invenção ser o máximo e ele conseguir. Mas a invenção dele não é só uma máquina, ela tem vida e sentimento. Então, quando ele vai apresentar essa invenção lá para lavar os pratos, ele tá fazendo tudo direitinho, né? E tá tocando uma musiquinha e é tudo bem legal, mas acontece alguma coisa, o homem entra gritando, deixa o bichinho dele nervoso e ele começa, ao invés de ajudar, ele atrapalha, que quebra todos os pratos, o homem expulsa ele de lá e o Rodney decide que está na hora de ele ir para a cidade grande e realizar o sonho dele, porque o cara humilha ele, né, e fala, você é só o filho de um lavador de pratos, é isso que você vai ser. E ele fala, não é isso que eu vou ser. Aí ele acorda para aquilo e aí ele deixa um bilhete falando, olha, eu tô indo embora, eu tô na estação de trem, eu vou pra cidade grande. E aí os pais dele vão lá buscá-lo. Tem uma cena bem divertida com a mãe dele é uma figura. Eu tenho que falar algo aqui, gente, da dublagem desse filme, que é simplesmente sensacional, tá? O Rodney é dublado por um Star Talent, que não é um dublador profissional, mas que fez um bom trabalho até. Não é um trabalho profissional, mas é um trabalho muito bom, que é o Reinaldo Gianecchini, tá? Mas a gente vai encontrar outros personagens. E a mãe dele fala assim, eu sabia que eu ia encontrar o coração de mãe. Aí o pai dele, não, coração de mãe não, ele deixou um bilhete, estarei na estação ferroviária. E ela fala com ele pra voltar. Fala assim, você vai voltar, né? E ele fala, eu vou pra cidade grande que eu quero ser alguém. Você é alguém que não vai pegar esse trem. Coração de mãe. Mas o pai toma a decisão seguinte, sei lá. O pai dele toma a decisão seguinte, meu filho, se é isso que você quer, se vai ser o melhor pra você, se você acha que na cidade grande você terá chances melhores do que aqui em Rivendell, então é melhor você ir pra cidade grande. O pai dele dá esse apoio, ele vai. Começa uma sequência das cenas mais engraçadas de desenho animado que você nunca viu na vida, porque entra em cena o personagem Manivela. Ai, Manivela é muito fofo. O Manivela é muito querido, é um personagem queridíssimo, um amigo, assim, que vai se mostrar depois um amigo, gente, muito, muito, muito próximo do Rodney, e que vai dar abrigo, que vai dar conselhos e que vai ajudá-lo, porque o Rodney já tá bem velho e isso é uma discussão dentro. Mas quando ele chega, o Grande Soldador não é mais o presidente daquela empresa. Muita coisa mudou e aí nós conhecemos o vilão, dublado pelo meu querido dublador. Gente, eu amo Guilherme Briggs. O Dom, né, o Dom, que é o vilão do desenho, ele é um cara que se acha assim, essa coisa de velho não presta, não tem que ajudar velho. E aí você observa lá na hora que ele tá fazendo propaganda, em que quando os robôs estavam como eles eram felizes. Mas quando eles passam a ter nova armadura, uma roupagem nova, eles são eles ficam tristes, porque antes eles eram coloridos e agora eles têm apenas uma cor. Isso não é uma mudança que eles falam, uma mudança sutil que você vê nos personagens, porque eles agora são padronizados, né? E além do vilão, né, que é o Dom, ele tem ainda, peraí que eu vou lembrar o nome dele, gente, é o Dom, ele tem a mãe dele, que é mais vilã ainda que ele, só que ela é muito feia, ele é lindíssimo, mas a mãe dele é horrorosa, é uma robô feia, dona do lixão, né, dona do ferro velho, que pega esses robôs e literalmente os para destruir os robôs velhos. Então, a partir daí se desenvolve essa história que eu não vou dar mais spoiler para vocês.
Dom Aço, é isso, gente, Dom Aço, me lembrei. E a vilã, que é a mãe dele, ainda é mais feia do que ele, ainda é a Madame Junta, né, que ela é dona do ferro velho, como eu já disse, né, pra onde vão os robôs que ela simplesmente pega na rua e manda todos, enfim. É um desenho muito especial. Ele vai falar também da relação nossa com o mundo, né? De como o nosso mundo, com o tempo, deixou de ser colorido. Vocês repararam isso, gente? Nos anos 70, 80, 90, os carros eram coloridos. Vocês repararam isso? Eram muito mais cores e a vida era mais divertida. Você tinha reparado isso? Hoje, isso é uma pesquisa real, tá? Os carros têm cores, em sua maioria, branco, preto e prata. Aí, seguido depois por vermelho. Galera, é assim, o mundo ficou menos colorido. E inclusive vai falar disso, porque os robôs mais velhos, eles são coloridos. Já os que trabalham na fábrica, que tem aquelas roupas novíssimas, eles são todos padronizados em uma cor metal. Então assim, esse mundo também está ficando um mundo triste, né? Mas, e também fala da importância que se tem, sutilmente vai falar da importância que tem de que aquilo que a Bíblia fala é real. Os pobres sempre os terão consigo. Não tem como todo mundo ser rico num padrão e também não tem como todo mundo ser pobre, entendeu? E isso é algo que traz muita desigualdade, todo mundo ser pobre, né? E também todo mundo ser rico. Não adianta, gente, ninguém vai ser igual a ninguém, como tentam pregar por aí, né? Uma tal justiça social que não existe. A palavra justiça, ela não tem acompanhamento. Ou é justo ou não é. E não se refere a pessoas, né? Se refere à lei. Então, quando a gente entende isso também no filme, essa mensagem, ela é passada nesse filme, né? Fala, olha, não existe isso de todo mundo ser igual a ninguém, ou todo mundo ter tudo, ou todo mundo não ter nada. Esse meandro de ter ricos, pobres, médios e tudo mais é que faz o mundo girar, né? E aí, bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas tem essa Madame Junta, que é uma vilãzona, que tudo que ela quer é destruir os outros robôs para que eles possam fazer, né? Aí é o seguinte, acabar com os pobres, entendeu? Acabar com os pobres tudo e deixar somente aqueles que têm condições de comprar novas roupas, né? Então, a frase do Grande Soldador, que é você pode brilhar, não importa do que seja feito, ela é trocada por uma outra frase. Por que ser você se você pode ser novo? Olha aí que coisa, né? Então, ele resgata isso, não importa quem você é. E aí o filme também vai tratar de amizade, de cuidado, entendeu? Tem lá a dona da pensão, né? Que é a tia. A dona da pensão que recebe todo mundo, Manivela, a Piper e os amiguinhos, né, gente? A Piper também é um personagem muito bacana e ela é dublada pela Luísa Palomani. Ela é muito divertida, ela é bem pra frente, ela é uma fofinha, né? E tem também o personagem Manivela, que além de ser muito amigo do Rodney, é um personagem que nos traz aí muitas frases icônicas, né, que ficam para esse filme, assim, que é muito interessante. Então, olha, eu vou te falar, só assistam Robôs, né, porque é, assim, algo sensacional. Eles estão vivendo um momento em que pra eles, assim, é o que tem pra hoje, estamos tudo lascado, nossa vida vai ser fugir das máquinas da Madame Junta e tudo mais, mas o Rodney não. Ele chega pra bagunçar esse esquema ali e ele vai falar, olha, não, isso não é justo não, a gente tem que procurar um jeito, a gente tem direito a viver também. Então, ele chega ali consertando todos os que estão quebrados, porque o Rodney, né, ele tem essa coisa do inventor e aí ele sabe, né, consertar algumas coisas e geram cenas muito divertidas também, né, como só quem tem plano de saúde, tô brincando. E aí, galera, é muito legal. Então, assim, assistam esse filme com seus filhos. Ele é um filme divertidíssimo, é um filme alegre, pra cima. Essas mensagens que eu tô falando e a amizade que se gera, a importância de cuidar do próximo, é muita mensagem linda que esse filme passa. Então, assim, assistam. Não esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Deixa seu like, compartilha aí essa dica, tá, galera? Essa dica é importante. E você acha Robôs no Disney Plus.
Ah, galera, é isso aí. Vou trazer mais coisas do Disney Plus aqui pro canal, mas eu confesso que o Disney Plus me deu um pouco de raiva, porque agora você tá assistindo e ele está com propaganda na sua cara no meio do episódio. Não é antes ou depois, é no meio, 2 ou 3. E isso incomoda muito, viu, dona Disney? É muito chato. Então, eu tô assistindo pouca coisa lá e agora a Amazon começou com isso também. Muito chato, incômodo, no meio do filme, no meio do episódio. É muito ruim, galera. Nossa, a gente paga. E isso, assim, você já paga pra não ter. Mas agora eles colocam isso como condição pra você pagar mais caro, né? E a gente vai só aceitando porque é isso, né? Pois é. Mas esse filme aí você encontra no Disney Plus. Ele é da Blue Sky, que foi comprada pela Disney, assim como toda a franquia do filme Na Era do Gelo, né? Também era da Blue Sky. Então por hoje é só. É isso. Beijos.